Nessa videoaula nós vamos continuar aqui trabalhando com as nossas regras de segurança e agora nós vamos deixar o acesso ao nosso banco de dados mais restrito ainda. Se você vier aqui no nosso banco de dados, você vai ver que ao acessar aqui uma determinada categoria, eu vou escolher aqui a nossa categoria número 6, que vai ser referente à nossa categoria de alunos, você vai ver que tem essa nossa coleção chamada usuários, onde nós criamos essa regra aqui para essa nossa coleção. Então aqui, essa nossa coleção de usuários, ela vai armazenar aqui uma pastinha que vai ter a identificação de um usuário. Por exemplo, nós estamos logados aqui com o nosso usuário leo@gmail.com. Então, quando nós acessamos aqui o nosso banco de dados, nós vamos estar acessando aqui, nós vamos estar lendo somente a pastinha que tem a mesma identificação do Léo. Então, se eu olhar aqui na parte de autenticação, nós vamos verificar aqui e pegar a identificação do Léo, que vai ser esse daqui, ó, começa com a letra UBKM. Você vai ver que vai ter uma pastinha com essa mesma descrição, com esse mesmo nome. Olha só, o BKMBK. E se eu entrar em itens e entrar aqui nesse nosso documento, vai ter aqui o aluno teste Léo, que vai ser a informação que está exibindo aqui para esse nosso usuário. E agora eu quero fazer a seguinte regra de segurança. Eu quero que somente o leo@gmail tenha acesso a essa pastinha aqui de dentro. Eu não quero que o Johnny consiga ter acesso. Se nós tivermos 100, 200, 1000 usuários logados aqui no nosso aplicativo, se tiver 1000 pessoas usando o aplicativo, eu não quero que nenhuma outra pessoa tenha acesso, tenha permissões para ler as informações que estão dentro aqui da pastinha do Léo, tá bom? E assim com os outros também. Resumindo, cada usuário vai ter acesso somente à sua pastinha, vai ter permissão para ele acessar somente a pastinha dele, tá bom? Então, para que a gente consiga criar essa regra, nós vamos vir aqui no nosso banco de dados e vamos colocar aqui na frente de usuário esse nosso coringa aqui. Eu posso chamar aqui essa nossa, vou chamar de variável, tá? Posso colocar aqui esse nome, essa variável como sendo aqui nome pasta, e depois eu coloco aqui essa informação. Então veja que dentro da pasta usuário, nós vamos ter aqui apenas 2 documentos. Só que dependendo da quantidade de usuários que nós tivermos no aplicativo, aqui pode ter mais de 100, 200, 300 pastinhas, 300 documentos. Então isso vai depender muito da quantidade de usuários que estiverem autenticados no nosso aplicativo, tá bom? Então, como esse nome de documento aqui, ele vai ser diferente para cada usuário, então aqui eu estou utilizando um coringa. Então, esse nome pasta aqui, ele pode significar esse documento aqui com esse nome, onde começa aqui com a informação UBKM, ou esse nosso nome pasta aqui, ele também pode ser esse outro documento aqui que começa com DSI6SS4Q, tá bom? Então, dentro de uma determinada pasta ali, eu estou aplicando a regra de segurança para todos os documentos e para todas as informações que estão dentro daquela determinada pasta, tá ok? E aqui dentro, aqui nesse widget, nesse white, nós vamos fazer aqui a seguinte comparação. Olha só, eu vou pegar aqui esse nosso código, colocar aqui embaixo, e agora aqui ao invés de ser null, eu vou estar colocando essa informação aqui, ó, nome pasta, que é como se fosse uma variável, tá? Nome pasta. Então, olha só que interessante. Perceba que esse código aqui, como eu já disse para vocês, ele vai ter a identificação do usuário que está tentando fazer uma determinada leitura dentro dessa nossa coleção aqui, ó. Então, essa nossa variável aqui, o ID, request.alpha.id, ele vai ter uma identificação do usuário que está lá logado no nosso aplicativo. E nós estamos fazendo a seguinte comparação. Essa identificação do usuário que está logado, ela é igual o nome da pasta que ele está tentando acessar? Se o nome da pasta for igual, então ele vai poder acessar a todos os documentos e subdocumentos que aquela pastinha ela possui. Vamos aqui dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja logado aqui com o usuário leo@gmail.com. Então, quando eu tentar fazer uma leitura dessa nossa coleção de usuários aqui, essa nossa variável request.alpha.id, ela vai ter dentro dela essa informação aqui do Léo, essa identificação. Então eu vou copiar aqui a identificação do Léo. Olha só.
Então aqui na nossa comparação nós vamos ter isso daqui, ó. Então o request.auth.id ele vai ser dessa forma. E essa nome pasta, como eu mencionei para vocês, ela pode significar essa pastinha aqui, que tem esse nome, ou pode ser essa pastinha aqui que tem esse outro nome. Mas nós estamos dizendo o quê? Que aqui dentro da nossa regra de segurança, nós só podemos ler informações se a identificação do usuário for igual ao nome da pasta que ele está tentando acessar. Então, olha só, a nossa comparação ela vai ser dessa forma aqui que vocês estão vendo. Olha só, é como se fosse isso daqui, ó. Resumindo para vocês. Vou até tirar a chave aqui, ó. Então é como se fosse isso daqui, pessoal, olha só. Aí, no nosso caso, se nós quisermos aplicar para cada um dos usuários, nós teríamos que criar um para cada um. Então eu teria que colocar aqui a identificação do Johnny, teria que colocar aqui a identificação do Johnny também, aqui também, e aqui nesses outros campos aqui também. Só que isso daria muito trabalho para a gente. Então, uma forma mais geral de você fazer isso com cada usuário vai ser você implementando aqui o nosso Coringa, onde aqui você pode colocar um nome qualquer, tá? Aqui não precisa ser nome pasta, você pode colocar aqui o ID, usuário. Olha só, você pode colocar esse nome. E daí aqui você vai colocar também. Dessa forma, cada usuário vai ter acesso somente ao seu documento, tá bom? Então isso daqui é algo que eu já expliquei detalhadamente quando nós estávamos construindo aqui as regras de segurança do nosso armazenamento. Então se você ficou com dúvidas aqui de como está funcionando essa parte, então assista as nossas videoaulas lá, novamente, de armazenamento, das nossas regras de segurança lá do nosso armazenamento, para que você não fique com nenhum tipo de dúvida, tá bom? Então, dessa forma aqui, se eu for executar aqui as nossas regras, se eu for sair aqui do meu aplicativo e tentar logar com leo@gmail.com, somente esse usuário vai ter acesso às informações que estão dentro aqui da pastinha que ele possui. E assim também com o Johnny. Então, por mais que as pessoas tentem burlar esse sistema, elas não vão conseguir, porque quando nós estamos utilizando aqui o request.auth.id, vai ser uma informação que o nosso usuário está mandando para o Firebase, que vai ser a identificação do usuário que está logado, e aí nós comparamos aqui com a pasta que ele está querendo acessar. Então, se o nome da pasta que ele está tentando acessar for a mesma da identificação dele, aí ele vai ter acesso a todas as informações que estão lá dentro, tá bom? Então, dessa forma aqui, a sua parte de acesso ao banco vai ficar muito restrita e vai ficar bem profissional, porque você vai conseguir montar aqui de uma forma que as pessoas não vão ter acesso e você pode dar uma tranquilidade a mais para o seu usuário que está utilizando o aplicativo. Porque daí você tem uma certeza de que essas informações que ele inserir lá dentro, elas vão ficar seguras, tá bom? Então, tendo feito aqui essa parte do nosso código, nós podemos agora prosseguir e ir para a nossa próxima videoaula.